Eu sou de esquerda, sim, desde os 17 anos, acho. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro, comandado por gente da melhor qualidade, né? Gente da direção do Partido Comunista Brasileiro. Isso que ano foi? 1967 para 68. Então, quem era que era a direção, só para você ter uma noção da qualidade, na direção do PCBR, tem um R no fim, PCBR, de revolucionário. Para deixar bem claro. Para deixar bem claro, não haver nenhuma dúvida, né? Isso, eu estou falando de Mário Alves, eu estou falando de Jacó Gorender, Apolônio de Carvalho, o mais gentil dos comunistas que eu já conheci na minha vida, né? Um homem militar do Exército, resistiu à ditadura do Vargas, fugiu para a Espanha, lutou na Guerra Civil Espanhola com os republicanos, de lá fugiu para a França, entrou na resistência francesa, casou com a francesa, veio com todas as condecorações da resistência francesa. Então esse era Apolônio. Eles eram os meus líderes, Apolônio, Mário Alves, Jacó Gorender, gente desse tipo. Então eu praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que eu fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem milagre, tem Vaticano, vermelho. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim, todo esse período da luta armada, de resistência à ditadura. Você pegou em armas contra a ditadura? Sim, vamos dizer assim. Mas fui processado 2 vezes pela Lei de Segurança Nacional, uma em João Pessoa e depois outra aqui aqui na Alban, no DOI-CODE. Mas, as duras penas, consegui me formar em medicina. Foi torturado nessa época? Você chegou a ser? Sim. Eu, meus amigos, minha mulher. Bom, mas sim, então superamos isso, superamos a ditadura, chegamos à democracia. E nesse período, eu ainda cheguei a essa época de 74, 75 como um leninista muito rigoroso. Portanto, se um leninista muito rigoroso é um revolucionário profissional ou quase profissional, porque eu também tinha que sustentar a família. Certo. Então, consegui terminar meu curso de medicina, fiz a especialização de saúde pública aqui na USP, na Faculdade de Saúde Pública, fiz medicina preventiva e depois especialização em saúde pública, fiz o concurso para a Secretaria Estadual de Saúde, eu e minha mulher, que também é médica, fez também, ela era pediatra, mas fez saúde pública também, e fomos morar na periferia de São Paulo. Concursados, escolhemos por uma questão política, aí morar lá na periferia mais pobre de São Paulo na época, que era Itaquera, Guaianazes, São Mateus. Vamos trabalhar e morar lá. Vamos morar lá e trabalhar lá, ficamos lá muitos anos, felizes da nossa vida, e conhecer muita gente linda e boa da classe trabalhadora, da classe operária, que são pessoas inesquecíveis para a gente. Então cheguei, fui nesse processo, né, de trabalhar na saúde pública e ao mesmo tempo nos movimentos populares, junto com o pessoal da igreja, com os sindicalistas combativos da época. Eu participei da fundação do PT, fui desde o começo, fui da fundação e fui eleito deputado estadual da primeira vez que o PT disputou uma eleição, que foi em 1982, estadual. Depois, direto, eu fui eleito para constituinte em 87, 88. Fui deputado federal constituinte pelo PT. Foi também outra experiência extraordinária. O Lula foi deputado? O Lula era da bancada nossa. Nós éramos 16 deputados do PT num universo de quase 600 deputados e senadores. Eram 16 esquerdistas. Tinha mais também, tinha 1 ou 2 do PCdoB, tinha uns 3 ou 4 do Partido Comunista. O grosso mesmo era do PMDB, né? Tinha alguns pessoas de esquerda no PMDB. Então eu calculo que além dos 16 do PT, nós éramos os 40 ou 50 que se pudesse classificar como de esquerda, claro. Ou seja, 10%
de uma Assembleia Constituinte. E mesmo assim, por causa de toda a conjuntura, por causa, inclusive, de muitas manifestações, muito movimento social, o resultado foi bastante positivo. Eu considero, na época a gente foi muito crítico, a gente até votou contra a Constituição, mas assinamos, porque todo mundo disse, o PT votou contra e não assinou a Constituição. Isso é mentira. Assinou. Nós assinamos, eu tenho até uma foto minha assinando lá, se quiser. Quem quiser eu mostro. Eu lá, com paletó, sem gravata, só para não deixar de ser rebelde, assinando a Constituição. Nós assinamos sim. Mas nós, na época, realmente achávamos que a Constituição não era tão boa como a gente queria. Hoje eu avalio já de forma diferente. Acho que foi uma Constituição, no final das contas, de centro-esquerda, que para o Brasil da época, e numa Constituinte daquela, que era majoritariamente de centro-direita, foi uma proeza muito grande. Exigiu muita negociação, muita proposta, muita discussão, né? Foi um resultado positivo. Mas não dizendo tudo isso, né? Para dizer que você perguntou porque se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Eu não sou fóssil. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, se você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Que gosta de ler, gosta de estudar. Eu não tenho culpa de gostar de ler e de estudar. E fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim, eu acho que teve uma contribuição importantíssima para a democracia no Brasil, em direção à democracia. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né? Nós não considerávamos. A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Sem dúvida. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Então, terminando, né? Sim. Eu sou de esquerda, sim, mas sou uma pessoa de esquerda, um socialista, que acredito que a democracia é um regime que a gente tem que preservar, valorizar e cultivar.